Perdas necessárias, por Judith Viorst, editora Melhoramentos. Capítulo 18. Envelheço. Abre aspas. Envelheço. Passarei a dobrar para cima a bainha da minha calça. Fecha aspas. T.S. Eliot. Abre aspas. Um homem idoso é uma coisa reles. Um casaco rasgado sobre uma vara, a não ser que a alma bata palmas e cante em voz alta para cada rasgão na sua vestimenta mortal. Fecha aspas. W.B. Yeats. É difícil cantar para a alma que envelhece. A angústia, o medo da meia-idade parece, em retrospecto, uma brisa. Quer esteja envelhecendo a contragosto ou suavemente, o homem acaba aprendendo que 50 anos era uma ótima idade e que quem morreu aos 60 morreu cedo. E aprendi que mesmo tendo uma ou duas canções para cantar antes do apagar das luzes, os anos o levaram às cenas finais da peça e que a morte espreita nos bastidores. A velhice traz muitas perdas. Muitos são contra essas perdas. Mas outra opinião mais animadora diz que, se as perdas são realmente lamentadas, esse lamento nos liberta e pode nos conduzir a liberdades criativas, desenvolvimento, prazer e aptidão para abraçar a vida. Mas vamos primeiro às más novas, exaustiva e às vezes cansativamente documentadas no livro de Simone de Beauvoir, A Chegada da Velhice, onde ela descreve o sofrimento de envelhecer desde o primeiro lamento registrado até o presente. O mais antigo texto sobre o assunto, diz ela, é o filósofo poeta egípcio Ptah-hotep, que em 2500 a.C. desenvolveu um tema que ecoou através dos séculos. Abre aspas. Como são difíceis e dolorosos os últimos dias de um velho. Fica mais fraco a cada dia. Os olhos quase não veem, os ouvidos ficam surdos, a força desfalece. O coração não conhece mais a paz. A boca silencia e não diz palavra. O poder da mente diminui e hoje não pode lembrar como foi ontem. Todos os ossos doem. Coisas que até pouco tempo eram feitas com prazer são dolorosas agora. E o paladar desaparece. A velhice é a pior desgraça que pode afligir o homem. Fecha aspas. A velhice é a pior das desgraças, pior mesmo que a morte, argumenta Beauvoir, porque mutila aquilo que fomos. E ela apresenta uma coleção de distintas testemunhas para provar sua afirmação.
Ovídio diz: tempo, ó grande destruidor, e velhice invejosa, juntos arruinais todas as coisas. Montaigne diz: nenhuma alma se vê, ou muito poucas, que, ao envelhecer, não adquira um cheiro azedo e bolorento. Chateaubriand: a velhice é um naufrágio. Gide: há muito tempo deixei de existir. Preencho apenas o espaço de alguém que todos imaginam ser eu. A velhice, diz Beauvoir, fazendo um resumo da evidência, é a paródia da vida. Evidentemente, ninguém pode negar que a velhice significa o peso de profundas e várias perdas, da saúde, das pessoas que amamos, de um lar que foi nosso refúgio e nosso orgulho, de um lugar na comunidade familiar, de trabalho, status, propósito e segurança financeira, do controle e das escolhas. O corpo nos informa o declínio das forças e da beleza. Os sentidos ficam menos aguçados, os reflexos lentos. A concentração diminui. Novas informações são processadas com menor eficiência. E há lapsos. Como é o nome dela? Sei qual é. Lapsos. Na memória a curto prazo. A velhice, muitas pessoas concordam, é o que temos de aguentar se quisermos uma longa vida. E como observa uma amiga com mais de 80 anos, abre aspas, a maior parte de nós claudica por ela ao invés de dançar pela vida. Fecha aspas. Contudo, não se pode falar da velhice como uma entidade isolada, uma doença, o término, a espera do fim. Pois, embora a aposentadoria compulsiva, o tratamento médico, o seguro social e descontos para pessoas de idade nos cinemas marquem tecnicamente o começo da velhice, experiências de perdas importantes relacionadas à idade avançada podem ocorrer apenas muitos anos mais tarde. Os estudiosos do processo de envelhecimento tendem atualmente a subdividir a velhice em velho jovem, de 65 a 75 anos, velho médio, de 75 a 85 ou 90 anos, e velho velho, de 85 ou 90, até seja lá que idade for. Considerando que cada um desses grupos tem problemas diversos, bem como diferentes necessidades e aptidões. Reconhecem também que, embora boa saúde, bons amigos e boa sorte, e uma boa renda, sem dúvida, facilitem a aceitação da velhice, é a atitude em relação às perdas, bem como a natureza dessas perdas, que determina a qualidade da velhice. Existem velhos, tanto homens quanto mulheres, por exemplo, para os quais cada dor, cada mal-estar, cada declínio físico ou limitação representa um ultraje, um assalto, uma humilhação, uma perda intolerável. Mas há também os que conseguem uma visão mais positiva do assunto e que podem dizer, como o escritor francês Paul Claudel, abre aspas, 80 anos, sem olhos, sem ouvidos,
sem dentes, sem pernas, sem fôlego. E no final das contas, é espantoso como se pode passar bem sem eles. Fecha aspas. A diferença entre essas duas atitudes é a diferença, diz o cientista social Robert Peck, entre preocupação com o corpo e transcendência do corpo, entre tratar o envelhecimento físico como inimigo e senhor absoluto e fazer as pazes relativas com ele. Foi observado também que, dado o declínio físico descrito por Paul Claudel, um tipo de pessoa, o pessimista saudável, vê a si mesmo como semi-morto e incapaz de qualquer coisa. Outro tipo de pessoa, o otimista saudável, vê-se em plena forma, capaz de tudo. E um terceiro tipo de pessoa, realista saudável, verá claramente seus déficits e também o que ainda pode fazer a despeito deles. No seu livro Irmã Velhice, o elegante, realista e transcendentalista M.F.K. Fisher defende a ideia de tratar sensatamente a velhice, de reconhecer e atender a todos os tediosos sintomas físicos de nossa desintegração final. Mas apressa-se a acrescentar que, abre aspas, o importante é que a aceitação desapaixonada do atrito seja acompanhada pelo uso de tudo o que aconteceu em todos esses anos maravilhosos, terríveis, para libertar a mente do corpo. Usar a experiência, tanto a grandiosa quanto a pecadora, para que os desconfortos físicos sejam sobrepujados numa apreciação alerta e até mesmo humorista da própria vida. Fecha aspas. Ele pede desculpas por parecer sentimental e banal, mas diz ainda: acredito nisso. Outra mulher magnífica, atriz, escritora e psicóloga, Florida Scott Maxwell, assim se expressa sobre os desconfortos dos seus 80 e tantos anos. Abre aspas. Nós que somos velhos sabemos que a idade é mais do que uma invalidez. É uma experiência intensa e variada, quase além da nossa capacidade, às vezes. Mas é algo para ser carregado bem alto. Se é uma longa derrota, é também uma vitória. Fecha aspas. E ela acrescenta, abre aspas, quando aparece uma nova incapacidade, olhe em volta para ver se a morte já chegou e digo em voz baixa: morte, é você? Você tá aí? Até agora a incapacidade tem respondido: não seja boba, sou eu. Fecha aspas. Embora envelhecimento não seja doença, há um retardamento das funções físicas e um aumento das vulnerabilidades que podem fazer com que uma pessoa ativa e cheia de vida aos 65 anos caia de joelhos aos 80. Certos danos físicos podem tornar a pessoa dependente contra sua vontade. Existem doenças orgânicas e irreversíveis do cérebro que nem coragem nem força de vontade podem sobrepujar. E mesmo que não sejamos atormentados pela artrite, pela doença de Alzheimer, por catarata, doenças cardíacas, câncer, derrame e todo o resto, o corpo tem meios sem conta para lembrar ao octogenário
Você está velho. Malcolm Cowley, no seu livro The View from 80, diz que tais mensagens são enviadas à pessoa quando se torna um grande feito para ela fazer, passo a passo, aquilo que antes fazia instintivamente, quando sente dor nos ossos, quando aumenta o número de frascos no seu armário de remédios, quando ela atrapalha e deixa cair a escova de dentes, dedos de manteiga, quando hesita no patamar antes de descer um lance de escadas, quando passa mais tempo procurando objetos perdidos do que fazendo uso deles depois que ela, ou geralmente outra pessoa, os encontra, quando adormece durante a tarde, quando sente mais dificuldade para pensar em duas coisas ao mesmo tempo, quando esquece os nomes das pessoas, quando resolve não mais dirigir à noite e quando tudo demora mais para ser feito. Banho, barba, vestir-se, despir-se. Mas, quando o tempo passa correndo, como que ganhando velocidade na descida da montanha. Um gerontólogo acrescenta isto, abre aspas. Ponha algodão nos ouvidos e pedras nos seus sapatos. Calce luvas de borracha. Passe vaselina nas lentes dos seus óculos e pronto. Terá o envelhecimento instantâneo. Fecha aspas. É um fato da vida que a maioria das pessoas velhas tem problemas crônicos de saúde e que não respondem ao tratamento com a rapidez dos jovens. Mas, doentes ou saudáveis, algumas pessoas mergulham na velhice aos 65 anos, condenando a si mesmas a uma morte em vida. E, doentes ou saudáveis, algumas pessoas aos 80 anos, ou até o último suspiro, vivem o máximo possível. Porém, mesmo recebendo a velhice com a saúde e a esperança intactas, todos têm de enfrentar a visão que a sociedade tem da velhice. Pois, embora atualmente na América haja 27 milhões de pessoas com mais de 65 anos, e embora a expectativa de vida tenha passado de uma média de 47 anos em 1900 a 74,2 em 1981, esses velhos são, na sua maioria, vistos como assexuados, inúteis, sem força, fora do jogo. Escreve o famoso gerontólogo Robert Butler, abre aspas. Na América, a velhice é quase sempre uma tragédia. Fala-se muito sobre a imagem idealizada dos avós amados e tranquilos, dos sábios avós, patriarcas e matriarcas de cabelos brancos. Mas a imagem oposta repele os idosos e relaciona a idade com decadência, decrepitude e uma dependência nojenta e sem dignidade. Fecha aspas. Podemos fazer exceção a certos políticos, artistas e atores do cinema. Mas a maioria dos velhos é tratada com pena ou condescendência. Malcolm Cowley nota tristemente, abre aspas, começamos a envelhecer nos olhos das outras pessoas e então, lentamente, passamos a pensar como elas. Fecha aspas. É difícil não fazer isso. Pois sexualmente os velhos são neutralizados pela mensagem silenciosa de que o desejo sexual na velhice é inconveniente, de que as chamas da paixão devem ser extintas ou disfarçadas.
Todos sabem, ou deviam saber, que não só os velhos sujos, mas os limpos também podem desejar e ter sexo nas suas últimas décadas. Mas a imagem da carne envelhecida juntando-se no ato sexual ainda parece repulsiva para muita gente. Num delicado estudo sobre a idade avançada, um inglês eloquente, Ronald Blitt, descreve como a sociedade anula sexualmente os velhos, notando que, abre aspas, se uma pessoa idosa não consegue reprimir completamente seus impulsos sexuais, é vista como perigosa ou patética, prejudicial nos dois casos. Os velhos geralmente vivem meia vida, porque sabem que despertarão sentimentos de repulsa e medo se tentarem viver completamente. Nem todas as paixões estão necessariamente ausentes aos 80 anos. Mas, para os velhos, é conveniente fingir que estão. Fecha aspas. Minha exceção favorita sobre essa visão da sexualidade é a de uma senhora de 75 anos que conheci. Segundo ela, continuava fazendo o que a mãe a mandara fazer há muitos anos. Seja cozinheira na cozinha, uma dama na sala e também uma prostituta na cama. Quando desistimos da nossa sexualidade, desistimos de todas as riquezas que ela nos traz. Prazer sensual, intimidade física, maior autoestima. E quando sabemos que no mundo todos os velhos são diminuídos de vários modos, torna-se cada vez mais difícil lutar contra esse processo de desprestígio. Deixar de trabalhar, o que quase sempre obrigam a fazer os velhos jovens, pode contribuir para esse sentimento de desprezo. Abre aspas. Fiquei deprimido com a ideia de me aposentar, porque não sabia ao certo o que ia acontecer na minha vida. Você compreende? Eu ocupei aquela posição por tanto tempo. Minha especialização, minha equipe no hospital, minhas viagens profissionais, as aulas que eu dava. Abandonar tudo isso que eu tinha, que eu era, aos 66 anos, deixava-me com algo irreconhecível para mim. Fecha aspas, diz um médico de 79 anos. O trabalho é o esteio da nossa identidade, a âncora do eu social e privado. Define esse eu para si mesmo e para o mundo. Se não tivermos um local de trabalho, um círculo de colegas para manter contato, uma tarefa para confirmar nossa competência, um salário que determine o valor dessa competência, uma descrição profissional que é como uma mensagem taquigráfica que informa aos estranhos quem somos, pode acontecer de passarmos a perguntar, no momento de nos aposentarmos, quem sou eu? Este é ainda um problema maior para os homens do que para as mulheres. Pois o sentido do trabalho sempre foi psicologicamente diferente para homens e para mulheres no passado. O trabalho do homem sempre o definiu de modo mais completo do que o trabalho da mulher. E embora a diferença psicológica esteja diminuindo a passos largos com a entrada de um número cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho, o trabalho dos homens continua sendo menos opcional, porque, vou me arriscar, eles não podem ter filhos. Privado de sua definição profissional e de sua justificativa social, o aposentado geralmente perde status e autoestima.
E embora muitos aproveitem para viajar, iniciar novos projetos, passar mais tempo com a família, realizar antigos sonhos, outros, inclusive os que trabalham em tempo integral voluntariamente, podem se sentir, segundo os padrões da sociedade, socialmente inúteis. Para aqueles que tiveram uma longa história de perdas nunca absorvidas nem resolvidas, a aposentadoria pode reviver antigos temores e sofrimentos. Porém, mesmo sem essa história, a perda da renda e do status, o isolamento e o tédio podem levar ao desespero. O fim do trabalho é um exílio, se não houver nada para absorver os interesses e as energias da pessoa. E os velhos vivem numa sociedade onde geralmente não existe nada disso. O símbolo do aposentado talvez seja aquele extremamente trágico rei Lear, que dá suas terras e seu poder para 2 das suas filhas, confiando em que tomarão conta dele com o amor e o respeito devidos a um pai e um rei. Enquanto nós, sem preocupações, nos arrastamos para a morte. Mas, destituído assim de poder, interesse territorial, negócios de Estado, Lear é desdenhado e maltratado pelas filhas. Pois é agora um homem desamparado e velho, incapaz de realizar a ameaça: retomarei a forma que vocês pensam que abandonei para sempre. Certas sociedades no passado garantiam aos velhos poder, honra, respeito, e os moralistas têm elogiado através dos séculos a nobreza da velhice. Mas, frequentemente, há um subtexto que descreve a idade avançada como desprovida de força, incapaz de prazer, solitária e repleta de amargura. E Homero faz Afrodite afirmar com certeza que os próprios deuses desprezam a velhice. Numa visão moderna, os velhos são encarados como um peso para a sociedade. Pessoas que recebem e não têm nada para dar. Pessoa cuja sabedoria da vida não é tão sábia e que não podem nos ensinar a viver. Pessoa cuja conversa se resume a tediosas inutilidades. Geralmente os velhos evocam aquilo que Ronald Blitt chama de desagrado crescente e um recuo físico e espiritual. Como um ataque adicional à autoimagem do velho, há o problema profundo e abrangente, diz um especialista. Os velhos não são amados. Não amados e tratados com condescendência, suas palavras não ouvidas e vistos como uma espécie à parte, os velhos são isolados e geralmente ignorados. Pois vivemos numa sociedade que adora a juventude e na qual os velhos são, não muito discretamente, detestados. Ao envelhecermos, a sociedade nos elimina do jogo da vida, ensinando-nos a compartilhar essa atitude de rejeição. Ela nos ensina, a não ser que procuremos nos defender, a detestar a nós mesmos. Sem otimismo e energia para resistir ao ponto de vista da sociedade, podemos também pensar, aos 65 anos, que estamos acabados, que nesse ponto da nossa história o melhor ficou para trás e o pior ainda está para vir, que estamos encurralados neste, abre aspas, absurdo, nesta caricatura, nesta decrepitude que pregaram em mim, como na cauda de um cão. Fecha aspas. É uma visão da velhice que podemos adquirir muito antes dos 65 anos. Na verdade, eu acreditava, até há algum tempo, que envelhecer só me traria perdas.
Cheguei a pensar que o melhor papel na vida era o de coisinha bonita e jovem. Pensava que o tempo ia me levar da luz do sol para as trevas. A única estação que eu desejava era a primavera. Ainda acho difícil imaginar que, se ficar por aqui muito tempo, serei uma mulher velha. Mas isso tudo não me parece tão terrível agora, pois as pessoas com quem falei a respeito e tudo o que eu li, depoimentos públicos, outros privados, me mostraram que a vida humana pode ser extremamente rica. No fim dos 60, aos 80, até mesmo depois dos 90. Minha amiga Irene é uma das mais jovens dessas pessoas. Ela tem apenas 68 anos e diz que não é tarde para começar a jogar tênis. Mas, na verdade, nunca é tarde demais para Irene, que recentemente começou a escrever um livro. E há poucos anos começou a aprender canto. E antes disso, fez curso de ciências em Harvard. E sonha ainda em aprender a pintar, tocar algum instrumento, visitar a Islândia e aprender sapateado. Meu problema, diz Irene, é que sou muito ambiciosa. Quero fazer tudo. Às vezes eu penso que ela já fez. Empregou toda a vida em causas para melhorar o mundo. Construiu uma família, foi casada durante 43 anos. Já leu mais livros e assistiu a mais filmes e peças e leu mais poesia do que 10 mulheres juntas. Está sempre viajando. É feminista, anda de bicicleta, escreve poesia, é amiga leal de homens e mulheres de idades e experiências de vidas das mais variadas. É também completa. Declaradamente sensual. Perguntei certa vez a Irene: agora que você está mais velha, não sente a falta dos homens que antes a olhavam com desejo? Ela olhou para mim por um momento e depois respondeu indignada: sentir falta? O que está querendo dizer com antes olhavam? Mas será que ela não sente um aperto na garganta quando vê um casal de jovens namorados e sabe que aquilo ela jamais terá outra vez? Será que nunca deseja ser capaz de ter um filho? A resposta é sim. Às vezes ela sente tudo isso. Abre aspas. Mas a maior parte do tempo sinto-me completa. Não me sinto privada de coisa alguma. Fecha aspas. E embora seja realista demais agora para se entregar a sonhos e devaneios românticos, não sente muito a perda, porque a realidade, diz ela, está cheia de maravilhas. E há também a professora inglesa com 80 e poucos anos, aposentada e que mora sozinha, cujos prazeres consistem na companhia dos amigos, dos livros, boas refeições no clube dos docentes, e que chama a si mesma, numa carta alegre para um ex-aluno, de uma velha de sorte. No meio das suas observações inteligentes sobre o que lê e sobre seus companheiros, ela diz o seguinte sobre a sua idade, abre aspas. Não permita que ninguém diga que a velhice é só perda. Às vezes é extremamente solitária, um pouco sem amor também. Mas a perspectiva de um passado longo com experiência para avivar e focalizar essa perspectiva é a dádiva positiva e sem paralelo da velhice. Fecha aspas. As dádivas da juventude, entretanto, podem continuar conosco na velhice. E podemos continuar a aprender e a criar.
pois, como nos faz lembrar delicadamente o poema de Longfellow, Morituri salutamus, nunca é tarde demais, até o coração cansado deixar de bater. Ele continua citando alguns exemplos significativos. Catão aprendeu grego aos 80. Sófocles escreveu seu grande Édipo e Simonides ganhou o prêmio de poesia, derrotando seus pares, quando cada um deles tinha mais de 80 anos. Chaucer, em Woodstock com seus roxinóis, aos 60 escreveu contos de Canterbury. Goethe, em Weimar, trabalhando até o fim, completou o Fausto quando tinha mais de 80 anos. Existem outras pessoas idosas, algumas vivas, algumas já mortas, que nos oferecem ricas visões do amanhã, afirmando, entre suas perdas e limites e múltiplas enfermidades, que a existência é boa. Vejamos o que diz a mãe do mineiro, que aos 82 anos ainda esfrega os degraus da entrada e toma conta do filho. Abre aspas. A vida é tão doce. Para mim, ainda é doce. Fecha aspas. O artista Goya fez o retrato de um homem velho, muito velho, pintado aos 80 anos, quando ele já estava com a visão bastante prejudicada, e que traz a triunfante inscrição: ainda estou aprendendo. O professor da escola Montessori, cheio de vida, bem-humorado e alerta, diz, abre aspas, tenho quase 91 anos e sofro de artrite da cabeça aos pés, mas enxergo bem e leio. Cheio de gratidão, eu leio. Oh, livros, como eu os amo. Fecha aspas. Um estudante de 72 anos que trabalha em seu PhD de psicologia diz: tenho mais projetos do que poderei realizar nos próximos 50 anos. Não tenho tempo para morrer. A escritora Colette, embora tenha passado os últimos anos cheia de dores numa cama-divã, organizou e viveu estes planos para a sua 7ª década. Abre aspas. Estou planejando viver um pouco mais, continuar a sofrer horrorosamente, o que significa sem protestos ruidosos e sem rancor. Rir só para mim mesma das coisas e rir abertamente quando tiver motivo para isso. E amar quem me ama. Fecha aspas. Lady Thelma, 90 anos, acorda todas as manhãs cheia de planos e diz que, embora seja, abre aspas, bem velha, existem ainda coisas que preciso fazer, muitas coisas. Ei, você aí em cima, tá ouvindo, né? Fecha aspas. Devo mencionar mais uma mulher memorável, psicanalista e professora, amante de cinema e dos livros, dos museus e de uma boa risada, que manteve durante toda a vida aquela doce avidez, sua curiosidade e cujo maior interesse na vida era a gente. O sentimento era mútuo. Na verdade, quando completou 80 anos, foi formado um comitê dos 80 anos para atender a todos os que desejavam homenagear seu aniversário. E foram necessárias 5 festas separadas, como fazem com as rainhas do Oriente, para comemorar.
Mas ela jamais dominou alguém. Era sempre a ouvinte ativa, sentada na ponta da cadeira com encorajadores. E na presença daquela mulher bondosa e nada sentimental, as pessoas sentiam-se agradecidas. Ela não elogiou meu trabalho. Ajudou-me a dizer a mim mesma que tinha trabalhado bem. Disse um dos seus alunos. E um ex-paciente lembra que, ao invés de ser uma mãe para mim, ensinou-me a ser minha própria mãe. Um amigo dela, tentando descrever a magia especial que todos sentiam na sua presença, explica. Ela sempre nos fazia sentir que estávamos recebendo alguma coisa. Ninguém deixava sua presença de mãos vazias. Eu a encontrei uma única vez. Era uma senhora pequena e frágil e estava assistindo a uma palestra na sua cadeira de rodas. Respirava com dificuldade e estava extremamente viva. Durante os breves momentos da nossa conversa, senti-me envolvida por seu encanto. Eu me apaixonei. Precisava conhecê-la. E pensei, amanhã vou até a casa dela e deixo uma rosa na porta. Talvez ela goste. Talvez me permita conhecê-la. Ela morreu antes que eu tivesse essa oportunidade. Mas entre seus muitos legados está o sonho que contou para um amigo e que este compartilhou comigo. Como a poesia, ele capta sua essência em poucas e impressionantes imagens. No sonho, ela está sentada a uma mesa. Janta com amigos. Está comendo com prazer do seu prato e dos pratos deles. Antes, porém, de terminar o jantar, um garçom começa a tirar a mesa. Ela ergue a mão em protesto. Quer evitar que leve a comida. Mas então reconsidera e lentamente abaixa a mão. Deixa que o garçom tire a mesa e não pretende mais impedi-lo. Ela não terminou. A comida ainda está saborosa e ela gostaria de comer mais. Mas já comeu bastante e está pronta para deixar que o resto seja levado da mesa. Este é o sonho de uma mulher completamente viva até o momento de sua morte. O sonho que eu gostaria de ter no fim dos meus dias. É um sonho que me diz que a vida pode ser suavemente posta de lado quando é vivida completamente, não só na primavera, mas no inverno também. Entretanto, não existe um modo certo de viver completamente a velhice. As pessoas envelhecem de vários modos. E às vezes caminhos opostos podem levar ao que os psicólogos chamam de alta satisfação na vida. O bom envelhecimento é visto, por exemplo, entre os chamados reorganizadores, que continuam a lutar contra o encolhimento do seu mundo, mantendo uma vida extremamente ativa, substituindo por novos relacionamentos e novos projetos, seja o que for que a idade lhes roubou. Mas há também outros que sabem envelhecer, como os tipos chamados concentrados, que demonstram apenas níveis médios de atividade, substituindo um vasto espectro de participação e interesses por um ou dois interesses especiais, como jardinagem ou trabalho de casa ou os netos. E envelhecem bem, do mesmo modo, os chamados desligados, introspectivos,
mas não alieados, que aceitam a diminuição do seu mundo, adaptando-se a ela, e que encontram grande satisfação numa vida contemplativa, isolada e de pouca atividade. Há aqueles para quem envelhecer bem consiste em olhar serenamente o mundo conturbado e imperfeito que habitam, em contraste, digamos, com os panteras cinzentas que gozam sua velhice lutando pela iniciativa social, justiça e paz para todos no mundo inteiro. Há também os que se orgulham de manter as maneiras e a moral em face do mais cruel golpe da idade, e aqueles que nas suas últimas décadas abandonam a pose e os fingimentos de uma vida inteira. A velhice pode ser ativa ou desligada, rabugenta ou serena, a conservação da fachada ou a retirada da máscara, a consolidação do que se aprendeu e do que se fez antes, ou uma nova e até mesmo não convencional exploração. Consideremos, por exemplo, a advertência de Jane Joseph, abre aspas, quando eu for velha, vou usar roxo com chapéu vermelho que não combina e não fica bem em mim. E vou gastar minha pensão em conhaque e luvas de verão, e sandálias de cetim, e dizer que não tenho dinheiro para manteiga. Vou me sentar na calçada quando ficar cansada e comer vorazmente amostras grátis nas lojas e apertar botões de alarme e passar minha bengala pelas grades de ferro dos parques e compensar a sobriedade da minha juventude. Vou sair na chuva de chinelos e vou colher as flores dos jardins dos outros e vou aprender a cuspir. Fecha aspas. Velhas senhoras menos rebeldes talvez prefiram balançar nas suas cadeiras de balanço. Isso também, é claro, significa uma boa velhice. É mais fácil envelhecer quando não somos entediados nem tediosos, quando temos interesse por pessoas e projetos, quando temos o espírito aberto, flexível e maduro o bastante para nos submeter, quando necessário, às perdas imutáveis. O processo, começado na infância, de amar e deixar partir, pode nos preparar para essas perdas finais. Mas, privados pela idade de alguma coisa que amamos em nós mesmos, podemos descobrir que o envelhecimento exige uma capacidade para aquilo que chamamos transcendência do ego. Capacidade de sentir prazer com o prazer dos outros. Capacidade para se preocupar com fatos não diretamente ligados aos nossos interesses. Capacidade para investir muito de nós mesmos, embora sabendo que não veremos os resultados, no mundo de amanhã. A transcendência do ego nos permite, dando-nos a ideia da mortalidade, uma conexão com o futuro por meio de pessoas ou de ideias, ultrapassando os limites pessoais através de um legado que podemos deixar para as futuras gerações. Como avós, professores, mentores, reformadores sociais, colecionadores ou criadores de arte, podemos estabelecer um contato com aqueles que estarão aqui quando partirmos. Esse esforço para deixar um traço intelectual, espiritual, material e até mesmo físico é um modo construtivo de enfrentar o sofrimento da perda de nós mesmos. O investimento no futuro por meio desse legado pode ajudar a melhorar a qualidade da velhice. Mas o mesmo acontece com uma intensa ênfase nos prazeres do momento e na capacidade de viver o aqui e o agora. Numa pessoa que envelhece bem,
Não há a obsessão da passagem rápida do tempo e aprende-se a habitar por completo o presente, adquirindo o que Butler chama de um senso de presença ou de elementaridade, e o que Fischer chama daquela recompensa da idade, abre aspas, quando o som do riso de uma criança ou um raio de sol na pétala de uma flor é tão enternecedor quanto era antes uma voz jovem para os ouvidos adolescentes, ou a batida da bola de golfe no buraco para um banqueiro calvo. Fecha aspas. Quando o presente e o futuro são valiosos, a velhice pode ser bem melhor. Mas, naturalmente, o passado tem grande importância também. Através da memória, somos sustentados pelas grandes cenas da nossa história, por uma geografia desaparecida pela qual sempre podemos caminhar. Podemos também fazer o que Butler chama de revisão da vida, um inventário, um sumário, uma integração final do passado. Examinando o passado, estaremos realizando a tarefa central que Erikson determina para a 8ª idade do homem. E se o exame não for conduzido pelo desgosto e pelo desespero, mas pela integridade, teremos de aceitar nosso único ciclo de vida, considerá-lo nossa propriedade e, com as imperfeições e tudo mais, encontrar valor e significado nele. Teremos de aceitar, diz Erikson, o fato de que nossa vida é nossa responsabilidade. A velhice também é nossa responsabilidade. Tem sido argumentado que os velhos bastante saudáveis não devem ser isentos do julgamento do mundo. E se são tediosos, briguentos, egocêntricos, fúteis, rabugentos ou obcecados com o estado do estômago e dos intestinos, às vezes temos de dizer a eles: tome jeito. Ou, como Ronald Blitt, dizer friamente: como espera que nos interessemos por essa insignificância que é você, com seus maus dias e seus resmungos? Butler diz que os velhos não devem ser tratados como eunucos moralmente. Diz que podem ainda fazer mal e ainda pagar pelo que fazem. Diz que os velhos continuam capazes de crueldade, avidez e más ações, e que isentá-los da responsabilidade e da culpa ofende sua condição de humanos. Diz também que os velhos contribuíram e continuam a contribuir para o próprio destino. Abre aspas. Essas contribuições para um caráter específico na velhice podem começar na infância. Fecha aspas. A experiência diária nos mostra que os velhos tornam-se cada vez com maior clareza aquilo que foram. E o modo como cada um envelhece, com autopiedade, com amargura ou galantemente, é, em grande parte, preparado muito antes. Todos conhecem o tipo que Fischer chama de alma luminosa, alegre, cheio de vida, sereno, tanto na juventude quanto na velhice. Mas uma vez que as maiores tensões da vida ocorrem geralmente mais tarde, e uma vez que os traços mais perturbadores são acentuados pela tensão, os maus podem ficar piores. Os medrosos mais apavorados e os apáticos podem mergulhar numa semi-paralisia. Muitos estudiosos da velhice concordam em dizer que o centro da personalidade tende a permanecer constante durante a vida,
concluindo que, na velhice, a pessoa é aquilo que sempre foi. Exceto que talvez mais intensamente. No estudo Personalidade e Padrões de Envelhecimento, os autores concluíram que, defrontando-se com, abre aspas, um largo campo de mudanças biológicas e sociais, fecha aspas, o indivíduo que começa a envelhecer, abre aspas, continua a exercer seu poder de escolha e faz a seleção dentro do ambiente de acordo com suas necessidades há muito estabelecidas. Envelhece de acordo com um padrão que tem uma longa história e que se mantém igual, com adaptações, até o fim da vida. Há considerável evidência de que, em homens e mulheres normais, não há uma acentuada descontinuidade da personalidade com a idade, e sim uma consistência crescente. As características centrais da personalidade parecem delineadas com maior clareza. Fecha aspas. Porém, embora o presente seja formado pelo passado, é possível uma mudança de personalidade, mesmo na 7ª, 8ª ou 9ª década. O homem nunca é um produto acabado. Ele se refina, rearranja, modifica. O desenvolvimento normal não acaba, e no curso da vida de cada um, novas e importantes tarefas ou crises sempre aparecem. É possível mudar na velhice, porque cada estágio da vida, incluindo o último, dá oportunidade para mudanças. Escreve a octogenária Florida Scott Maxwell, abre aspas. Tudo é não mapeado e incerto. É como caminhar para o desconhecido. Podemos sentir que toda a nossa vida estivemos presos a personalidades, circunstâncias e crenças absurdamente pequenas. Nossa carapaça parte-se aqui e ali, e aquela pessoa extremamente rígida que supunhamos ser, alonga-se e se expande. Fecha aspas. Entre os grandes expansionistas do nosso tempo está o internacionalmente famoso Dr. Benjamin Spock, um vigoroso octogenário que viajou para muito longe das suas origens conservadoras republicanas e WASP da Nova Inglaterra. Além disso, embora tenha provavelmente deixado de acreditar muito cedo que Calvin Coolidge foi o maior presidente da América, todas as espantosas mudanças na vida de Spock ocorreram quando ele tinha entre 60 e 70 anos. Pois durante esses anos, o respeitado autor de Como Cuidar do Bebê e da Criança, um livro que atualmente vende mais de 30 milhões de exemplares e cujo bom senso granjeou a afeição e a gratidão de mães do mundo todo, colocou em fogo sua reputação, repouso, conforto e meio de vida, porque sua consciência o exigiu. Moralmente ofendido com a guerra do Vietnã, Spock gradativamente envolveu-se no movimento antibélico dos anos 60, tomando parte em demonstrações, sendo preso por desobediência civil, e em 68 acusado, julgado e condenado por conspiração por ajudar e concordar com a resistência ao alistamento militar. Mais tarde, entretanto, uma corte mais alta não só anulou a sentença, como também ordenou o perdão total. As consequências de seu ativismo político, Spock me contou, foram muitas vezes dolorosas, pois muitos que antes o admiravam passaram a repudiá-lo como comunista, traidor ou coisa pior. Mas uma vez convencido da correção moral de sua posição, não havia como voltar atrás, explica ele, porque, abre aspas, não se pode dizer ao povo, bem, acho que já fiz bastante, ou estou ficando assustado, ou
Posso perder algumas vendas do meu livro Como Cuidar do Bebê e da Criança. Fecha aspas. Sem voltar atrás, Spock candidatou-se à presidência na chapa do Partido do Povo, em 72, e a vice-presidente em 76. Tornou-se também feminista, conscientizado por críticos como Gloria Steinem, que o censurou chamando de um grande opressor das mulheres na mesma categoria que Sigmund Freud. Spock diz jocosamente que tentei tirar o máximo de satisfação do fato de ser comparado a Sigmund Freud, mas encarou seriamente essa e outras críticas sobre seu sexismo. E é hoje um decidido defensor dos direitos da mulher. Outra mudança importante na década de 70 foi o fim do seu casamento com Jane, uma união de quase meio século. Contudo, quando perguntei a Spock se ele se sentia culpado por ter abandonado a mulher, ele respondeu que não, sem hesitar, explicando que o divórcio foi precedido de 5 anos de terapia num esforço para resolver as diferenças conjugais. Abre aspas. Sou uma pessoa extremamente dada a sentir culpa. Uma pessoa que se sente culpada por quase tudo. Fecha aspas, diz Spock. Mas exatamente por causa dessa dádiva, foi levado a tentar arduamente e por um longo tempo, longo demais, ele pensa agora, a reconstruir seu casamento. Como ativismo político, a decisão de se divorciar foi muito pensada, intelectual, não emocionalmente. E uma vez alcançada, não mais sujeita a novos estudos nem a ansiedades. Divorciar-se de Jane, ele sentiu então e sente hoje, foi a coisa certa. Em 76, Benjamin Spock casou novamente com uma mulher de temperamento exaltado, 40 anos mais nova do que ele, chamada Mary Morgan, que o iniciou na massagem, no jacuzzi e na experiência, a princípio muito difícil, de ser padrasto de uma adolescente. Spock diz que ficou caído por Mary, porque ela era enérgica, cheia de vida, determinada e bela. E gostei do seu entusiasmo por mim. Deliciei-me com ele. Com sua fala arrastada do Arkansas, ela o chama de Ben. Seu jeito atrevido e seu físico. Ela em nada se parece com a senhora de 65 anos, educada em Vassar, com quem, ele suspeita, os filhos gostariam que se casasse. Mas Mary, além de convidar ao aconchego, é uma mulher astuta e muito competente, que agora trata dos detalhes da vida profissional de Spock, preocupa-se com ele, toma conta dele e lhe dá a adoração que ele adora. As diferenças entre os dois são as tensões normais do casamento. Não tem nada a ver, diz Spock, com a diferença de idade. E em resposta à minha pergunta, ele descreve a si mesmo seriamente como um homem muito bem casado, com certas reservas. Os Spocks moram parte do tempo em Arkansas e a outra parte em 2 veleiros, um nas Ilhas Virgens, outro no Maine, e ele continua a falar de política e uma vez ou outra comete um ato de desobediência civil e escreve uma coluna sobre cuidados com crianças na revista Red Book. Além disso, no momento está fazendo terapia individual, terapia para casais e terapia de grupo, porque, diz ele com tristeza, com 2 mulheres, 2 filhos e alguns terapeutas, percebeu ao longo dos anos que é um homem que não está em contato com os próprios sentimentos. Entretanto,
Spock não parece nem um pouco preocupado com isso. Na verdade, parece muito satisfeito com ele mesmo. Diz que uma fotografia tirada quando ele tinha 1 ano pode explicar isso. Na fotografia, ele está sentado numa cadeirinha para criança com chapéu, vestido, um casaco elegante com gola de renda, meias brancas e sapato de pulseira. Os pés não chegam ao chão, mas as mãos seguram com firmeza os braços da cadeira. E no rosto belo e simpático há um sorriso de confiante expectativa. O sorriso de uma criança que sabe, diz Spock, que o mundo é a sua ostra. Evidentemente, ele ainda acredita que o mundo é a sua ostra. E por que não? Chegou aos 80 anos com a inteligência, a aparência e as paixões intactas. Em qualquer lugar que se apresente, é infalivelmente o mais notado, 1,70 m, magro, ereto. O mais encantador, gosta de abraçar, beijar, de contar histórias. O mais alegre, olhos azuis cintilantes, riso fácil. E o mais atraente. É um marinheiro ardoroso. Rema com entusiasmo todas as manhãs bem cedo. Dança até tarde da noite. É também, diz ele, beneficiário de bons genes. Acho que minha boa disposição aos 80 anos deve-se, em parte, ao fato de minha mãe ter vivido até os 93. E de um otimismo permanente que deriva do fato de sua mãe, rigorosa e crítica como era, ter me dado a sensação de ser muito amado. Spock descreve a si mesmo como um homem cujo espírito, com o passar das décadas, foi ficando mais jovem, bem como menos disposto a julgar, mais flexível, menos reservado e mais demonstrativo. Diz ele: reconheço que estou velho e não me sinto embaraçado por isso, mas nunca me sinto velho. Entretanto, concorda que, abre aspas, não posso esperar ter a mesma disposição e vigor de agora, aos 80, quando chegar aos 90. Mais cedo ou mais tarde começamos a descer a ladeira. Fecha aspas. Sua preocupação quando começar a descida era não ser patético, continuar com sua dignidade e, diz em tom de brincadeira, mas sem estar realmente brincando, examinar minha roupa cuidadosamente para verificar se não está manchada e ter o cuidado de me certificar, quando saio do banheiro num lugar público, que fechei o zíper da calça. Quanto à morte, Spock diz que não o preocupa. Provavelmente, acrescenta com um largo sorriso, porque não estou em contato com meus sentimentos. Mas apressa-se a prometer, vai continuar tentando entrar em contato com eles. Vou continuar tentando até o fim. A história antiga da vida de cada um é importante para determinar sua capacidade de mudar e crescer na velhice. Mas a própria idade pode dar origem a novas forças e novas aptidões não acessíveis nos outros estágios. Podemos adquirir maior sabedoria sobre a vida, maior liberdade, maior perspectiva e mais força. Podemos ter maior candor com os outros, maior honestidade para conosco. Pode haver também uma mudança no modo como são encarados os tempos difíceis da vida, uma mudança da tragédia para a ironia. Por tragédia quero dizer uma percepção que não deixa espaço para nenhuma outra possibilidade. A tragédia é completamente abrangente e completamente negra. Não há ontem, não há amanhã,
Não há esperança, não há consolo. Só há o terrível, completamente irreparável agora. A ironia vê o mesmo fato escrito em letras menores. A cor negra não enche toda a tela. A ironia oferece um contexto onde é possível se dizer que podia ter sido pior. Oferece também um contexto onde se pode imaginar que as coisas vão melhorar. Essa mudança da percepção da tragédia para a ironia pode ser a dádiva especial dos últimos anos de vida. Ela nos ajuda a enfrentar as perdas cumulativas e, às vezes, a crescer. Com flexibilidade e talvez um toque de ironia, é possível continuar a mudar e a crescer na velhice. Mas é possível também mudar e crescer na velhice, embora Sigmund Freud tenha dito o contrário, por meio da psicanálise e da psicoterapia. Uma determinada psicoterapia pode aliviar os problemas emocionais iniciados ou intensificados pela idade. Ansiedade, hipocondria, paranoia e, especialmente, depressão. Mas, além do alívio que a psicoterapia pode dar, o trabalho psicológico com os idosos pode ter como efeito uma mudança notável, provocando transformações através do processo que Pollack chama de liberações lamentosas. Ele diz, abre aspas, a percepção básica consiste em reconhecer que partes do nosso eu que existiam antes, ou que se esperava possuir, não são mais possuíveis. Libertando-se da lamentação pelo eu mudado, pelas pessoas perdidas, pelas esperanças e aspirações não realizadas, bem como sentimentos por outras perdas e mudanças, aumentamos a aptidão para encarar a realidade como ela é e como pode ser. A liberação do passado e do inatingível ocorre, então. Surgem novas sublimações, interesses e atividades. Pode haver novos relacionamentos. O passado pode se tornar realmente passado, distinto do presente e do futuro. Surgem sentimentos de serenidade, alegria, prazer e entusiasmo. Fecha aspas. Os psicanalistas afirmam que a psicanálise ajuda as pessoas idosas a recuperar o senso de autoestima, a perdoar os outros e a si mesmas. Ajuda a encontrar novas adaptações quando a idade torna impossível o uso das antigas adaptações. Ajudou até uma mulher de 70 e poucos anos a sentir orgasmos pela primeira vez? Nesse mesmo relatório, encontramos o caso de uma mulher que, 70 anos depois do fato, conseguiu se livrar da revolta contra a morte da mãe, libertando-se assim para escrever, para estabilizar seu casamento e para aceitar a ideia da própria mortalidade. Encontramos também um homem que, depois de 6 anos de análise, aos 65 anos, experimentou uma nova sensação de força vital. E, embora tenha morrido com 70 anos, considerou os últimos 11 anos os mais felizes da sua vida. Perguntaram a uma mulher de 76 anos por que queria fazer terapia nessa idade. Refletindo sobre suas perdas e esperanças, ela respondeu: Doutor, tudo o que me resta é meu futuro. Alguns velhos sentam e esperam, diz Blitz, por refeições sobre rodas ou pela morte, o que chegar primeiro. Alguns velhos, como meu amigo de 72 anos e candidato ao PhD,
Tem tantos projetos que não lhe sobra tempo para morrer. Alguns falam de morte. Alguns pensam na morte. Alguns sofrem o bastante para desejar a morte. E outros negam e negam, convencendo-se realmente de que a morte fará uma exceção no seu caso. Mas, ao que parece, não há provas de que os velhos sejam especialmente atormentados pela ideia da morte. Na verdade, talvez tenham menos medo que os jovens. Além disso, as condições da própria morte, costuma-se dizer, os preocupa muito mais do que a morte propriamente dita. Entretanto, é verdade, como acentua Sófocles comovedoramente numa peça escrita quando estava com 89 anos, que, abre aspas, embora tenha visto passar uma idade decente, o homem às vezes pode ainda desejar o mundo. Fecha aspas. E é verdade também que com o modo de morrer e a morte, seja como for que se dê, seja o que for que morte signifique, chegamos ao momento de enfrentar a separação final.